Boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje o meu convidado é um empresário e presidente da Associação Agropecuária de Angola, vulgo APA, Vanderlei Ribeiro. É um prazer tê-lo aqui hoje à noite. Vamos falar de agricultura. Estamos num tempo de crise e os estudiosos dizem que esta é a melhor oportunidade para que a agricultura possa ganhar algum terreno. Como é que nós estamos em termos de autossuficiência alimentar? Bom, em primeiro lugar, boa noite e muito obrigado, Amílcar, pelo convite. Estarmos aqui a conversar um pouco sobre um setor tão estratégico como a agricultura. A nossa autossuficiência alimentar, ela tem esta forte dependência da agricultura, não é? Pena é que não é a nossa agricultura, portanto, a nacional, que satisfaz as nossas necessidades. Portanto, nós somos um país que importa uma parte significativa daquilo que consome e, portanto, dependemos da agricultura de outros países para poder alimentar a nossa população. Efetivamente, nós vemos sentindo ao longo dos últimos anos uma aposta maior na agricultura, uma narrativa muito mais forte em relação ao papel que a agricultura deve desempenhar no nosso processo de diversificação económica, mas a realidade é que ainda temos muitos desafios pela frente até conseguirmos chegar ao ponto da autossuficiência alimentar. Mas em termos de desafios e oportunidades, qual é a cadeia de produção que é fundamental para atingirmos a autossuficiência alimentar? Não é preciso começarmos a partir daquela que representa o maior consumo, não é? Nós temos que perceber onde é que se gasta mais dinheiro e aquilo que faz parte da alimentação básica das pessoas. Portanto, temos que olhar primeiro para as nossas importações, o que é que nós mais importamos, e aqui podemos citar entre 2 a 3 produtos fundamentais, que seria o arroz, o óleo de cozinha e o frango, a carne de frango, que são produtos que pesam muito na nossa balança comercial, fazem parte portanto, da dieta alimentar do angolano e, portanto, estes constituem prioridade. Olhando para aquilo que é a nossa estratégia nacional, o que deve ser a nossa estratégia, eu diria que o Plano Agrão, o programa de governo que foi lançado agora em 2020, finais de 2022, início de 2023, consegue balizar, vamos assim dizer, os produtos estratégicos para o país, que seria, no caso, o milho, o feijão, o arroz, o trigo e a soja. Estes porque, além de serem utilizados como parte do consumo normal, vão também ser utilizados para a produção de ração, que depois, por sua vez, vai então nos permitir aqui também ter carne, não é? Mas o Plano Agrão corresponde aos desafios da APA? A sua operacionalização, a estratégia, a execução, este plano todo para 2023? Vamos lá ver. O Plano Agrão tem sido visto, sobretudo até pelos empresários, como um instrumento de financiamento. Eu e a APA, nós temos procurado, até nas nossas concertações, que têm sido constantes com o Governo, promover o Plano Agrão a um conceito maior, que seja realmente um programa de transformação e que nos permita fazer aqui a nossa revolução a nível da agricultura, não sendo simplesmente um instrumento financeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Portanto, além do financiamento, devem existir outros mecanismos, políticas de desenvolvimento para a agricultura, a assistência técnica, a capacitação, porque o dinheiro por si só, portanto, fornecer o dinheiro aos empresários por si só, não é o que vai resolver o nosso problema. O nosso maior problema hoje é de conhecimento. Portanto, imagina que se tivermos que fazer aqui uma rápida abordagem, contextualizar a agricultura em Angola, ela hoje é essencialmente agricultura familiar,
A agricultura empresarial teve um crescimento entre 2021 e 2022 de mais ou menos 9 pontos percentuais, tendo saído de 9% a sua participação na produção nacional, 9% para 18% mais ou menos. Mas a agricultura familiar é a que domina, não é, o nosso segmento. Porém, a agricultura familiar ela é caracterizada por produtividades muito baixas. Para ter uma noção, em 2021, portanto, olhando aqui para os países da região e comparando com países da região, Angola teve na produtividade de cereais, portanto, 1 tonelada por hectare, a média de produtividade de Angola. Este indicador fortemente pressionado pela agricultura familiar, que representa o grande bolo, vamos assim dizer, da agricultura que se faz no país, não é? O RAP apresentou-nos alguns indicadores, nomeadamente o número de empresas que hoje atuam no setor agrícola, em torno de 5.800 empresas, mas essas 5.800 empresas, olhando para aquilo que é a sua participação na arrecadação fiscal, é qualquer coisa como 0,6% da receita não petrolífera. Portanto, e não estamos a falar talvez dessas 5.800 empresas, porque muitas dessas empresas, por esta altura, até já não estão a atuar no setor. Portanto, há aqui um exercício que tem que ser feito de avaliação constante para perceber se o número de empresas no setor agrícola tem estado a aumentar ou a reduzir. E quando fazemos uma comparação deste número, das 5.800 empresas, até com a década de 70, era colonial, portanto, Angola tinha em torno de 5.400 explorações agrícolas empresariais naquela altura. Eu quero dizer que, em termos de quantidade de empresas, nós não estamos muito distantes daquilo que acontecia naquela altura. Agora é a qualidade da produção, porque naquela altura aquelas empresas representavam em torno de 800 mil hectares. Hoje, e não éramos 34 milhões de pessoas. Hoje, essas 5.800 empresas, portanto, ocupam aí pouco mais de 340 mil hectares. Portanto, mas, Vanderlei Ribeiro, há pouco falava em financiamentos. É evidente que nos últimos tempos falamos em diversificação da economia e aumento da produção nacional. Falou em financiamento. A banca está disponível para financiar a agricultura? A banca apresenta resistência ou reservas ao financiamento à agricultura porque não é um setor que lhe transmite confiança. Portanto, se olharmos para a banca como sendo uma instituição que procura rentabilizar os recursos que lhe foram atribuídos pelos seus clientes, ela vai procurar maximizar. Algumas figuras ligadas à banca dizem que não há conforto à banca porque não há o seguro agrícola, por exemplo. É simplesmente um dos aspectos, mas eu acho que aqui o nosso desafio para a agricultura vai além só do seguro agrícola. E falando dessa componente da banca, existem mecanismos hoje, é que nós depois temos que ser criativos e disruptivos para conseguir atrair a banca para participar desta equação, não é? Mas existem mecanismos como o Fundo de Garantia de Crédito, que deve atuar como um instrumento efetivamente de segurança para a banca. O seguro agrícola é mais um instrumento e mecanismos de incentivo para a própria banca participar da operação. Eu penso que o Aviso 10 procurou trazer este incentivo e esta pressão para a banca, mas temos notado que isso não é suficiente. Tanto é que o Plano Agrão aparece como uma resposta, portanto, sobre o domínio do Executivo, portanto, a ser operacionalizado pelo BDA para procurar satisfazer e responder à necessidade do mercado. Então, olhando para este Plano Agrão, é fundamental que haja financiamento externo? É preciso. Ou há soluções internas para este projeto do Plano Agrão? Bom, nós temos que ter alguma capacidade de fazer alocação com recursos internos. Talvez aqui pensarmos numa modalidade de finanças mistas, em que o Estado, no caso o Governo, iria fazer a alocação de uma percentagem, conseguir atrair a banca comercial para também participar
participar desta operação. Mas o desafio que se coloca aqui são as taxas de juros, não é? Que geralmente caminham lado a lado com a inflação. E, portanto, sendo que a nossa inflação está elevada, a nossa taxa de juros teria que ser, no caso, subsidiada para que a banca comercial, assim como acontece com o Aviso 10. O Plano Agrão procura trazer esta resposta, mas eu acredito que uma parte substancial terá que ser por via de financiamento externo, através de outras linhas que possam ajudar o Governo a materializar este plano. Há pouco o Vanderlei falava da nossa agricultura familiar e sublinhava temos 1 tonelada por hectare dentro dessa agricultura familiar, mas que impacto é que esta estrutura agrícola familiar tem na cadeia socioeconómica do nosso país? Bom, a agricultura familiar... Não é relevante. A agricultura familiar cumpre um propósito, que é ela não tem acesso a créditos, não tem financiamento. Pois é, e quando nós olhamos para os indicadores, por exemplo, o recenseamento agropecuário, apresentou-nos dados de que a capilaridade do microcrédito que chega até a agricultura familiar é de em torno de 1%. Ou seja, o produtor de pequena escala não tem acesso de via desburocratizada, não é? de via objetiva e simples, acesso ao dinheiro. Existem depois alguns programas multilaterais financiados pelo Banco Mundial e outras instituições, como foi o caso do Mosap, que procuraram criar mecanismos hoje muito utilizados pela agricultura familiar, que são as caixas comunitárias. Então, é feita a alocação do recurso para que as cooperativas possam fazer a gestão deste fundo. Mas nós depois encalhamos aqui num processo que é as nossas cooperativas têm muitas dificuldades de gestão de cooperativa, porque elas não são cooperativas com gestão profissional. São os próprios membros das cooperativas que fazem essa gestão e nós temos estado a apostar, nós enquanto país, a apostar muito no aumento das cooperativas, mas não na qualidade das cooperativas. Imagina que em 2021 Angola tinha a volta de 1.992 cooperativas, isso pelos dados do Ministério da Agricultura, do relatório da campanha agrícola. Em 2022, estes números passam para 2.700. Portanto, nós tivemos em um ano o surgimento de mais ou menos 700 cooperativas. Mas agora, com qualidade duvidosa. Com qualidade duvidosa. E é aí onde nós queremos, e temos estado a propor um modelo disruptivo, inovador, em que nós possamos trazer a academia. Por que não pegar na região, nos municípios, nas províncias onde as cooperativas estão, pegar a academia, as instituições de formação e trazer jovens formados em agricultura, em logística, em administração de empresas, para que estes possam integrar as cooperativas e criar então este nível de gestão profissional das cooperativas. Resolveria dois problemas. Por um lado, daria maior eficiência às cooperativas e, por outro lado, permitiria então que os jovens tivessem um ofício, não é? Portanto, o cooperativismo em Angola, ele ainda é bastante ineficiente, sobretudo a nível da agricultura familiar. Na agricultura empresarial, nós hoje temos já algumas cooperativas um pouco mais estruturadas, porque estas começam a pensar neste modelo de gestão profissional, mas nós temos ainda aqui algumas ineficiências de cooperativismo que precisam ser sanadas. Agora, para satisfazer uma necessidade particular que o Executivo tem estado a buscar soluções, que é a conversão da economia informal para a formal, as cooperativas podem desempenhar um papel fundamental. Porque se eu conseguir colocar uma gestão profissional nas cooperativas, todos aqueles associados, todos aqueles membros que tiverem operações e transações por via da cooperativa, passam a estar dentro de uma estrutura formal. Tem que passar a emitir fatura. Quem faz isso
é a cooperativa em representação dos seus membros. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade interessante de converter as cooperativas neste agente económico que ajuda no processo da arrecadação de receitas e no aumento da base tributária. Vou dar um exemplo, não sei se há de concordar comigo em relação, por exemplo, à cadeia de produção de ovos. Nós temos cooperativas devidamente estruturadas que estão a produzir ovos, dizem que já somos autossuficientes, mas continuamos a importar ovos, por exemplo. Bom, a importação de ovos hoje é muito difícil de se ver assim, registros relevantes. A autossuficiência também é um tema que se coloca com alguma dúvida. Eu penso que nós conseguimos produzir para atender, de certa forma, algumas necessidades do mercado, mas, no nosso entendimento, a autossuficiência está a um nível um pouco mais acima. Mas, entretanto, é um caso. O Vanderlei Ribeiro participou, o Fórum Económico, e diziam alguns especialistas que há 2 produtos que nós já não precisamos importar: ovos e cimento. Tudo o resto importamos. Sim, não, mas lá está, não precisamos porque se calhar já estamos muito próximo de atingir a autossuficiência. Portanto, as ineficiências que temos a corrigir são poucas para que realmente consigamos... lá está, a mandioca, se olharmos por aí também. Portanto, Angola tem uma produção expressiva, mas levanta-se a pergunta se somos efetivamente autossuficientes em mandioca. Se os números que nos são apresentados, o relatório agora da última campanha agrícola diz que 51% do que Angola produz são tubérculos e a mandioca a contribuir de forma muito ativa. Ou seja, dos 24 milhões de toneladas que Angola produz, mais de 50% são tubérculos com uma grande participação da mandioca. Mas qual é o aproveitamento e qual é a participação que efetivamente a mandioca tem tido no nosso processo de diversificação? Ficaremos somente pela mandioca ou temos condições de apostar nos subprodutos que são aqueles que têm efetivamente valor acrescentado e até com algum potencial de atrair novos mercados, como a fécula da mandioca, e não ficarmos somente por aquilo que é o básico, não é, da FUBA. Por exemplo, a banana. A banana também é um produto. Angola, neste momento, já aparece na lista de grandes players africanos do segmento da mandioca. Não só africano, mas a nível mundial. Portanto, Angola vai procurando reencontrar-se neste campo, não é? Mas há aqui uma participação muito grande do setor empresarial, porque lá está, produzir para exportar, sobretudo para exportar, tem as suas exigências, não é? Do ponto de vista da qualidade, e nós, no domínio, inclusive, do processo de fiscalização e controle sanitário, nós ainda temos sérios desafios. Portanto, não há um órgão que dê segurança sobre a qualidade do alimento que é produzido, sobretudo pela agricultura familiar, porque não há uma fiscalização que assegure que os produtos que estão a ser utilizados não estejam com um nível de toxicidade muito elevado. Portanto, os mercados que nós queremos atingir com a produção, por exemplo, da banana e outros que podem atuar aqui no mecanismo de exportação, obrigam-nos a ter alguns desses instrumentos em funcionamento para que os nossos produtos sejam aceitos lá fora. Olhando aqui para a nossa região da SADC, onde estamos geograficamente inseridos, qual é o potencial de riqueza agrícola que nós temos? Olha, isto é um desafio, porque nós temos outros países da região que, quando nós comparamos Angola com os outros países da região, os outros players têm estado a dar cartas, não é? Vamos pegar a Zâmbia, a África do Sul, o Zimbábue. Portanto, Angola precisa definir qual é a sua estratégia de diversificação e como é que ela vai se posicionar na região. Aquilo que nós estamos a ver da abordagem do Executivo é que o Plano Agrão vem, de certa forma, trazer essa perspectiva de serem os produtos estratégicos
que vão primeiramente procurar satisfazer a necessidade interna para depois, sim, conseguir ir concorrer na exportação aqui da região. Não é? Mas em termos de frutas, nós temos um potencial muito grande. E já temos estado a exportar, não tanto a nível da região, agora com a zona de livre comércio aqui africana, nós vamos provavelmente ter melhores condições de fazê-lo a nível do continente, mas hoje olha-se muito para as transações para a Europa e para outras regiões, né? Quando efetivamente o potencial aqui desta região é bastante elevado. Em termos da pauta aduaneira, Vanderlei Ribeiro, nós temos uma pauta, digamos, com as alterações que foram produzidas nos últimos tempos, uma pauta que incentiva a produção agrícola nacional? Bom, a pauta ela não tem cumprido o seu papel. Portanto... Porquê? Porque ela não necessariamente agrava, e se em alguns casos agrava, noutros casos temos sentido que ela não é aplicada como tal para que a produção nacional seja desenvolvida. Portanto, por isso é que eu dizia há pouco que não é só uma questão de financiamento. As alterações consideradas significativas foram feitas à pauta aduaneira, não satisfazem a APA? Não, a APA tem estado envolvida neste processo com a AGT, portanto temos estado a trabalhar com o Ministério das Finanças, a apresentar propostas. Isso é um trabalho em curso. Mas daí haver materializado, ou seja, efetivamente alguns produtos que o país tem elevado potencial e condições de produzir, mas que continuam a ser importados em grande quantidade, isso não satisfaz a nossa expectativa. E aqui, se fizermos um paralelo com o momento que o país está a viver, não é a pauta aduaneira que está a fazer o bloqueio, mas é a situação cambial. A situação cambial tem estado a fazer com que muitas empresas não consigam importar. E o que nós temos estado a sentir é que este fenómeno cria agora uma oportunidade porque estas empresas têm estado a aumentar a demanda ou a sua procura por produtos nacionais. Portanto, este deveria ser o efeito ou o fenómeno da pauta aduaneira, não é? De garantir que ela protege a produção nacional, mas tudo isso deve ser feito num equilíbrio, porque nós não podemos colocar uma pauta aduaneira muito elevada quando o produto de referência, o arroz, o feijão, o milho, ainda não estão a ser produzidos em níveis satisfatórios. Aqui a pergunta a dada altura será: quem deve surgir primeiro? Surgirá a pauta aduaneira a fazer o bloqueio e as empresas têm que aproveitar essa deixa para desenvolver, ou vamos tentar que sejam as empresas a dar primeiro este passo, a produção nacional a dar esse primeiro passo, para que depois a pauta surja? Eu acho que temos que encontrar aqui Em termos fiscais e tributários, o que é que gostaria de ver alterado para que pudéssemos, digamos, desenvolver mais o setor da agricultura? Bom, nós temos tido alguns debates em relação a este tema. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma fazenda que esteja a fazer neste momento um investimento e que não esteja ainda em fase produtiva, toda a importação que fizer, ela, portanto, acaba por participar do IVA, né? Toda a importação que nós fizermos, o empresário terá que pagar o IVA. Entretanto, este empresário, ele ainda não está a produzir e, consequentemente, ainda não pode fazer um mecanismo de recuperação do IVA. Ele, por vezes, leva mais de um ano num processo para tentar fazer a recuperação do IVA, porque isto é dinheiro que ajuda muito no caixa da empresa em fase de investimento. E o que nós temos sentido é uma dificuldade muito grande da parte da AGT em conseguir adaptar os seus sistemas para um processo de recuperação rápida e automática do IVA. Isto é um diálogo que já tivemos com a AGT e já foi sinalizado que é este o caminho que se deverá seguir, mas tarda a sua execução e isso atrapalha bastante os produtores. Vou-lhe dar um outro exemplo sobre o IVA também, que são as peças de reposição.
como nós não temos empresas, grandes representantes no país de marcas que são utilizadas, sobretudo a nível da agricultura empresarial, nós somos obrigados a ter que importar um leque elevado de peças de reposição. Portanto, sobre as peças de reposição que importamos, temos que pagar 14% de IVA. Sobre a prestação de serviços que recorremos no mercado interno, por exemplo, não só interno, mas externo, de prestadores de serviço que venham montar silos, montar equipamentos das nossas fazendas, nós temos que pagar 14% de IVA sobre essa prestação de serviço. Portanto, são recomendações que nós já fizemos chegar à AGT que precisamos alterar isso, porque se queremos fomentar a agricultura, neste momento é preferível criar mecanismos de incentivo para que a arrecadação possa ser maior lá à frente no desenvolvimento do setor. E não necessariamente procurar taxar e tributar agora, quando os investimentos estão a acontecer, sendo que muitas das vezes isso acaba por contribuir para a ineficiência do setor. Portanto, o setor empresarial tem uma característica muito própria, sobretudo quando comparamos com outros países, que é o elevado custo de produção. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a conversa hoje com o empresário e presidente da Associação Agropecuária de Angola, vulgo APA, um homem das tecnologias, esteve muitos anos também na indústria de petróleos, mas agora está num setor chave e base para o nosso desenvolvimento. Está no setor agrícola. Em um curtíssimo intervalo, já voltamos, não saia daí. E o prometido é devido, cá estamos com o empresário e presidente da Associação Agropecuária de Angola, vulgo APA. Já aqui falamos de desafios e oportunidades para a produção de alimentos. Estamos numa fase cambial e monetária muito má. O aumento da taxa de câmbio é um problema. Como resolver para abonar a favor dos grandes e pequenos agricultores é um dos temas que nós vamos insistir aqui. Mas permita-me, Valdemar Vanderlei Ribeiro, quais são neste momento os desafios que caracterizam os problemas que hoje atravessa o setor da agricultura no nosso país? Bom, eu posso citar de forma objetiva pelo menos 10, que eu julgo que 10? resumem o problema do setor. Primeiro é uma estratégia... 10 para o Executivo resolver. É para o Executivo e para nós também. Primeiro é uma estratégia coerente sobre o que é que nós queremos da agricultura, porque a agricultura tem sido vista como o setor estratégico de diversificação da economia. Mas a alocação de recursos para a agricultura não tem sido suficiente para o desenvolvimento desse setor, colocando inclusive as instituições da agricultura numa situação bastante complicada. Portanto, a capacidade institucional do Ministério da Agricultura e dos seus órgãos, portanto, é muito frágil. E isso, em parte, deve-se a essa limitação da estratégia e aos recursos. Portanto, nós defendemos que a prioridade deve estar onde está o recurso e não onde está o discurso. E aqui, o recurso não tem estado na agricultura. O recurso é alocado para outros segmentos e para outras áreas e a agricultura está assim um bocado deixada de parte. Portanto, nós precisamos mudar isso. O segundo ponto tem a ver com qualificação dos quadros. Isso tanto para nós empresários como para o Executivo. Nós temos uma deficiência muito grande de quadros. O RAP, o relatório da agropecuária que foi feito pelo Ministério da Economia, diz-nos que das empresas que atuam no setor, 80% destas empresas, os seus funcionários não têm qualquer tipo de qualificação profissional para a agricultura. Para a agricultura familiar, isto vai a menos de 1%. O número de famílias ou de produtores que têm algum tipo de formação específica no setor, dados do RAP. Portanto, nós precisamos qualificar porque o conhecimento é a chave e é o nosso problema. O problema de Angola, ele começa e termina no homem e na sua falta de conhecimento. Portanto, o ponto número 2 é que, de forma transversal, a nível das instituições públicas e privadas, nós precisamos apostar. Imagina... Aliás, a demonstração que fez na formação, incidia no capital humano. Imagina que
mais de 90% das fazendas que nós temos, as grandes fazendas, portanto, do país, estou a falar das 20, 30 maiores fazendas do país, mais de 90% dos responsáveis dessas fazendas são expatriados. Portanto, e por que nós temos que trazer pessoal de fora para gerir essas fazendas? Porque a agricultura é muito cara para ser gerida com amadorismo. É muita tecnologia, é muito investimento e nós não podemos dar-nos esse luxo. Então temos que trazer não de fora. O salário de um indivíduo destes seria o equivalente à compra de um caminhão por ano. Portanto, é como se nós tivéssemos todos os anos, vamos pôr a volta de 70, 80 milhões de kwanzas. Aquilo que custaria ter um indivíduo de alta performance ou duas pessoas de alta performance a fazer a gestão de uma fazenda, com viagens, com férias, com saídas, com hospedagem, com tudo isso. Portanto, nós temos que conseguir desenvolver essas competências internamente com os nossos jovens para ocuparem estas posições. O terceiro aspecto está na investigação científica. Amílcar, em 1974, Angola tinha ali o Instituto de Investigação Agronómica de Angola. Foi considerado o terceiro melhor do continente africano. Portanto, nesta altura, nem sequer o Brasil tinha ainda a Embrapa. Ou seja, não tinha a Embrapa que é hoje. O Brasil estava, na década de 70, a estruturar a sua empresa brasileira de pesquisa. Observa que nós já éramos referências naquela altura. Mas nós temos que perceber... Não dá para recuperar. Bom, podemos. Podemos e devemos. Não temos outra alternativa, porque a investigação científica, ela é a base. Quando nós formos desenhar o modelo da agricultura que queremos, que tipo de agricultura queremos? Portanto, a base que dita o compasso que nós vamos desenvolver a nossa agricultura, ela está na investigação científica. O Ministério da Agricultura, e trago novamente aqui a capacidade institucional, tem quadros que já estão em idade de reforma, sobretudo a nível das áreas de pesquisa. Não se conhece uma estratégia para a renovação destes quadros e, portanto, isso coloca a diversificação da economia por via da agricultura em xeque. Portanto, a investigação é extremamente importante. A quarta solução, as políticas agrícolas. Portanto, eu falava há bocado sobre o Plano Agrão, que ele não deve ser visto simplesmente como um instrumento de financiamento. Porque se eu der o dinheiro às empresas sem que estas estejam capacitadas e sem que haja um mecanismo de assistência técnica, nós podemos estar perante um outro Angola Invest, que é um programa com muitas ineficiências e que não deu os resultados que o país pretendia. Portanto, as políticas agrícolas elas vão tocar em questões como seguro, o zoneamento agrícola que tem que ser feito, portanto, o que nós temos hoje foi feito por Castanheira Diniz e cobra a volta de 16% do nosso mapa. Portanto, nós temos que perceber quais são as zonas onde efetivamente se pode fazer agricultura e que tipo de agricultura tem que ser feita e pode ser feita nessa região, para depois nós podermos permitir que o financiamento vá direcionado para os lugares certos e para que o risco também esteja devidamente mapeado nas zonas onde há maior risco de secas e, portanto, termos instrumentos mapeados para estas regiões. Há uma política em particular que é defendida por uns e nem tanto por outros, que é a política dos preços de referência, preços mínimos de referência. O que é isso? A política de preços mínimos de referência faz a eleição de uma gama de produtos, vamos colocar aqui 4 ou 5 produtos estratégicos para o país, e diz assim, o Ministério da Agricultura e a Reserva Estratégica, por exemplo, esses dois órgãos, vão no início da campanha, que seria agora por esta altura, que se começa a preparar para a campanha, fazer uma avaliação da estrutura de custos daquilo que vai ser a produção de arroz, de milho, soja e trigo. Portanto, e vão encontrar a estrutura de custos com depois uma componente que é a margem do produtor. E ela vai dizer, se o preço de mercado estiver abaixo da estrutura de custos, o governo vai fazer uma intervenção. O governo tem estado a fazer essa intervenção através da REA a mercado, portanto, no final da cadeia. Mas é preciso que a REA tenha intervenção para o produtor, porque senão, de certa forma, quer dizer, não observamos a estrutura de custos do produtor, mas preocupamos-nos com a estrutura, ou seja, com o preço que o produto chega para
para o consumidor. Vamos falar da reserva estratégica alimentar, mas falta concluir as 10 soluções. Pronto. Vamos para a sexta. O quinto ponto tem a ver com o custo de produção. O nosso custo de produção é bastante elevado, sobretudo a nível do setor empresarial. O empresário tem que fazer contas e, se olharmos para a conta cultura, à volta de 45% da conta cultura, portanto, que são os custos envolvidos no processo produtivo, estão relacionados com insumos. Os insumos são maioritariamente importados. Nós importamos da semente ao conhecimento. Portanto, eu diria quase 100%, não será 100%, mas boa parte dos insumos que são utilizados para a agricultura são importados. Portanto, nós temos que encontrar um mecanismo que nos permitam reduzir a nossa estrutura de custos, e é aqui onde o governo deve desempenhar o seu papel de alavancagem, de identificar quais são as áreas onde efetivamente pode contribuir para que a estrutura de custos seja mais baixa. O financiamento, o sexto. Como foi aqui já dito no passado, o financiamento, nós temos que trazer uma abordagem de financiamento assistido. O que é o financiamento assistido? É um financiamento que vem com assistência técnica e com outros instrumentos de garantia de risco. Fundo de garantia de risco, como já aqui disse, o seguro agrícola, a assistência técnica e a capacitação. Se nós conseguirmos desenhar um modelo em que todos estes instrumentos gravitem em torno do financiamento, e usando aqui o Plano Agrão como referência, nós vamos ter um Plano Agrão que será um sucesso, porque ele vai ter vários mecanismos que visam reduzir o risco. Temos um programa como este em funcionamento no país, que é o PDAC, que está a ser desenvolvido pelo Banco Mundial e o Ministério da Agricultura, que tem estado a dar resultados muito satisfatórios. Portanto, só temos que replicar. O que é que seria isso? É um programa de assentamento. O Plano Agrão, e aqui voltando ao tema de financiamento, o Plano Agrão ele vai permitir que os grandes produtores que a Angola tem, que são à volta de 30, 40, possam atingir a fasquia, provavelmente, dos milhares de hectares, mas vai permitir o surgimento de uma classe média, de uma nova classe de produtores, por via também das cooperativas. Estes produtores, eles devem ter uma componente, ou parte deles, num programa por via do Plano Agrão, que seria um assentamento dirigido. Isso foi feito com sucesso em outras latitudes. Angola tentou fazer isso, por exemplo, com a Aldeia Nova. A coisa não correu bem, mas nós temos que trazer este modelo. O sétimo seriam as infraestruturas, estradas, silos e outros elementos relacionados com a infraestrutura. E fundamentalmente com os expatriados. Não percebi? A Aldeia Nova tinha custos elevados também por causa dos expatriados. Pois, mas os custos com os expatriados, ele deve ser visto numa perspectiva de que o expatriado, a maioria deles, vem com uma missão de médio a curto prazo. O expatriado tem que ir embora. Agora, é nossa responsabilidade. Em alguns casos há transmissão de conhecimento, mas depois também temos a rotatividade que acontece dentro das empresas. Nós é que temos que conseguir criar um ambiente, uma atmosfera que seja favorável para que as universidades, as instituições académicas consigam formar quadros com competência e qualidade para que estes possam trabalhar, porque quando os expatriados forem embora, quem fica somos nós. Claro. E temos que ser nós a resolver os nossos problemas. Sétima solução? Portanto, já falei das infraestruturas, a oitava é a importação. Eu quero colocar a importação como um desafio para o desenvolvimento da agricultura, porque entra em rota de colisão, é conflituosa. A importação, neste momento, sobretudo pelos mecanismos que são utilizados pelo Ministério da Indústria e Comércio. Imagina, há uma empresa que queira fazer importação de uma certa quantidade de arroz, ela vai contactar um produtor de arroz e assina um contrato promessa com este produtor. A partir deste momento, ele pode fazer o licenciamento para importação. Não pode ser assim. Este licenciamento deve obedecer uma leitura mais ampla, a ser feita pelo Ministério da Agricultura, através do seu Instituto Nacional de Cereais, por exemplo, para perceber quais são os estoques existentes e só a partir daí é que se pode fazer a importação e trabalhar com as associações da classe para que essas efetivamente possam comunicar. Portanto, a importação, olhando para o desafio que estamos a viver neste momento, em que há poucas empresas a conseguirem importar, nós sentimos já no mercado um aumento da procura dos produtos nacionais. Portanto, nós temos realmente que encontrar aqui mecanismos de cotas de importação
e a obrigatoriedade de que é preciso consumir primeiro a produção nacional para que depois se consiga fazer a importação. Nona solução? Nona solução é o mercado. mercado. O que é que eu quero dizer com o mercado? O mercado precisa ter capacidade financeira para comprar os produtos. Neste momento não temos nem produção suficiente, nem mercado. Neste momento nós estamos com este desafio. Portanto, o poder de compra da população é bastante reduzido e a população tem estado atrás dos produtos substitutos, que são aqueles que geralmente são mais baratos. Portanto, como a nossa estrutura... recuperar este poder aquisitivo que tínhamos no passado, antes desta crise cambial e monetária, vamos conseguir? Ainda no decorrer deste ano, as crises são cíclicas, não é? E nós temos que conseguir, nós não temos não temos alternativas, nós temos que conseguir. Agora, temos é que colocar os instrumentos em ordem para que a nossa economia volte a crescer. Não é? Mas acha que temos essa capacidade agora que temos esta crise, portanto não temos divisas, é possível nós voltarmos para dentro? Neste momento não. Neste momento não. Neste momento, por isso é que eu dizia que neste momento nós temos é que ajudar o produtor para que esse consiga reduzir a sua estrutura de custos e aumentar a sua produção, porque um dos problemas que a agricultura tem também é a produtividade, ou seja, nós produzimos muito pouco por hectare. É uma tonelada de que lhe falei mais cedo. Portanto, em outros países da região, no caso do milho, por exemplo, a agricultura familiar chega a 4 ou 5 toneladas por hectare. E nós estamos... na conferência fez uma crítica aos jornalistas dizendo que nós não sabíamos ler os números, digamos, daquilo que nós produzimos. É um desafio também que temos que vencer. Por isso é que no modelo que nós estamos a propor, até para o Plano Agrão, a capacitação deve ser transversal. O modelo de capacitação que nós propomos é que ela deve formar o produtor, o promotor do investimento e os membros do executivo que estão envolvidos na agricultura, portanto, e a comunicação social deve fazer parte disso, porque senão o que é que acontece? Influencia de forma errada quem vê os números que são noticiados. Neste momento vai-se colher 10 mil toneladas de trigo no BIE. Mas como assim? 10 mil toneladas de trigo que está-se a colher no BIE? Onde é que surgiram essas 10 mil toneladas de trigo? Portanto, talvez não sejam 10 mil toneladas, é uma tonelada, mas lá está. As unidades de medida, como não são do domínio, no caso, voltado aqui para o agro, como não são do domínio da classe, acabamos por vezes por ter aqui essas leituras pouco corretas. Décima solução? A décima é o ambiente de negócios. Portanto, no final do dia, tudo vai... Mas diga com honestidade, temos ou não ambiente de negócios? O nosso ambiente é bastante adverso. O nosso ambiente de negócio é bastante adverso porque as pessoas contribuem para isso. A burocracia é um instrumento muito utilizado para dificultar a fluidez das coisas, mas a burocracia muitas das vezes é um mecanismo para proteger a incompetência. Portanto, e esta incompetência não é pejorativa. Esta incompetência é aquela que é legítima do cidadão que não foi capacitado, não foi treinado para exercer de forma pontual as suas funções. E nós estamos a transitar para um modelo de eficiência em que a tecnologia vem trazer resposta a uma série de ineficiências. Portanto, nós temos que olhar para os nossos processos e ver como é que nós podemos envolver mais a tecnologia, até mesmo na agricultura. Portanto, a agricultura hoje, nós falamos hoje da agricultura 4.0, 5.0. É uma agricultura que trabalha muito à base de informação, de predição, portanto, de ser a própria máquina a interagir com o homem e a resolver os nossos problemas. Do ponto de vista dos serviços prestados para o setor, nós podemos começar a pensar já nisso. A agricultura ela é 1.0, é uma agricultura muito mais manual e com uso de tração animal. A 2.0 com uso de combustão, portanto motor a combustão, os tratores. A 3.0, que já tem melhoria genética, computação, automação, e a 4.0 então vem com Analytics, Internet of Things, Internet das coisas. Portanto, Angola hoje ainda está predominantemente a atuar sobre a agricultura 1.0.
sobretudo também pelo peso que a agricultura familiar representa. Mas nós podemos, de forma disruptiva, criar instrumentos para que a tecnologia hoje é um insumo extremamente importante para a eficiência do setor agrícola. Vanderlei Ribeiro, de que lado é mais fácil entregar essas 10 soluções ao titular do Poder Executivo? Pelo Conselho Económico e Social ou pela Associação Agropecuária? Nós temos-lo feito das duas formas. As abordagens pelo Conselho Económico e Social tendem a ser mais estratégicas, portanto, a médio e longo prazo. Pela associação e pelo grupo técnico empresarial, da qual a APA faz parte, nós temos trabalhado nas questões mais operacionais e pontuais. Portanto, são dois instrumentos que a classe tem a seu dispor. Eu tenho o privilégio de conseguir fazer parte dos dois e então temos procurado encaminhar as bolas para a baliza mais adequada ou para o campo mais adequado. O Conselho Económico e Social aconselha, de facto? Aconselho. E portanto, temos... O titular do Poder Executivo ouve? Portanto, o titular do Poder Executivo tem no Conselho um leque de experiências, não é? de pessoas com experiência que podem propor uma série de medidas. O Conselho Económico, ao longo do primeiro mandato, sobretudo, esteve numa fase de se identificar a si próprio. Eu julgo que agora, a partir deste ano, o Conselho Económico está muito mais robusto e entendeu também qual é a abordagem que deve fazer com o Executivo. Portanto, eu acho que as propostas são muito mais concertadas e objetivas naquilo que efetivamente o titular de Poder Executivo espera de um Conselho com esta capacidade. Falemos agora da Reserva Estratégica Alimentar. O impacto desta estratégia de desenvolvimento alimentar do país é a mais adequada? Ela é necessária, é um instrumento extremamente útil porque ela pode atuar como um mecanismo de compra da produção nacional, ou seja, seria uma política de garantia de compra da produção nacional. Entretanto, a forma como a Reserva tem estado a atuar, e acredito que também esteja no seu processo de... lá está, a Reserva é relativamente nova e, portanto, ela está a tentar entender o seu posicionamento no mercado. A realidade é que o posicionamento, não sendo da forma mais correta, tem estado a causar muitos problemas à classe. Portanto, nós tomamos conhecimento de um programa de fomento feito pela Reserva e que envolveu a importação de elevadíssimas quantidades de fertilizantes, por exemplo, quando os principais operadores de fertilizantes do país não estiveram envolvidos nesta operação. E a questão que se coloca é, sendo a Reserva estratégica, por via do interposto aduaneiro, um órgão que deve participar do processo de desenvolvimento do agro, inclusive, por que não envolver? Portanto, nós trazemos ainda um pouco deste problema, que é, até mesmo a nível das instituições públicas, nós sentimos isso. Nós temos iniciativas da agricultura que são desenvolvidas pelo Ministério do Comércio e Indústria, como é o caso do Programa Integrado de Desenvolvimento, o Programa Integrado do Comércio Rural, não é? Depois temos o Ministério da Economia também a desenvolver programas para a agricultura, o AgroProDES e outros. E depois temos o Ministério da Agricultura que também vai fazendo algumas coisas. Portanto, quem é que... É uma confusão? Sim, nós temos aqui uma sobreposição de funções naquilo que tem a ver com a agricultura. Portanto, qual é a solução? O Ministério da Agricultura tem que assumir... Tem essa capacidade institucional? Portanto, por isso é que eu colocava que a capacidade institucional neste momento não está à altura dos desafios que o país exige. O que é preciso mudar na agricultura, no Ministério da Agricultura e Florestas? Nós precisamos renovar as competências do Ministério da Agricultura. Renovar como? Quadros qualificados, competentes, nem que tenhamos que trazê-los de outras áreas,
para que eles possam vir participar. Vamos dar formação a estes quadros, mas eles têm que participar desta revolução institucional que o Ministério da Agricultura precisa. E não precisa ir muito longe. Vamos fazer uma avaliação dos quadros e das condições a que são expostos os funcionários do Ministério da Agricultura e a que as condições a que são expostos os funcionários, por exemplo, do Ministério das Finanças. E vamos perceber uma discrepância muito grande. Por isso é que eu dizia mais cedo que a prioridade está e deve estar onde está o recurso e não onde está o discurso. E a Reserva Estratégica Alimentar tem aqui um outro plano em relação à compra das 70 mil toneladas de milho pela REA. Foi aprovado em sede do Conselho de Ministros em julho do ano passado. Isto na visão da APA, está correto esta programação para a compra, digamos, dessas 60 mil toneladas de milho pela Reserva Estratégica Alimentar? Este processo teve o nosso envolvimento, portanto, foi uma proposta acatada na altura pelo titular de Poder Executivo e pelo Conselho de Ministros, que a classe regozijou-se bastante. Entretanto, a sua materialização foi débil, porque, ou seja, 12 meses depois, ou nesta altura já um pouco mais, ainda uma parte das empresas não receberam, por exemplo, o pagamento sobre parte dos produtos que já entregaram. Portanto, há uma dificuldade, não se consegue obter da parte da reserva, do interposto, sobretudo, uma posição e uma justificativa para tal. Mas não se deixa as empresas numa situação dessa por tanto Já alguma tempo. vez falou com o seu responsável, o engenheiro Eduardo Machado? Nós estivemos a interagir com o responsável, com a instituição responsável e os seus responsáveis. Portanto, e aqui é onde nós sentimos também a necessidade de reforço da nossa capacidade institucional. Portanto, nós temos que dialogar, temos que comunicar e temos que respeitar e credibilizar, dar alguma credibilidade a quem se esforça para fazer a Angola acontecer. O que é que eu quero dizer com isso, Amilcar? O Executivo tem estado num esforço titânico para atrair investimento estrangeiro para Angola, para a diversificação da economia, sobretudo a nível da agricultura. Será utópico dizer que isto vai acontecer se nós não conseguirmos tratar bem o produtor nacional, o empresário que já está neste momento a fazer a agricultura acontecer em Angola. Isto porquê? Porque o empresário estrangeiro, quando ele vem visitar Angola, ele tem duas conversas. Ele tem uma conversa que é mais de caráter político, mas depois ele tem uma conversa económica, produtiva e operacional que é com o empresário. Ele precisa entender o ambiente de negócio. Portanto, nós precisamos cuidar dos nossos empresários, aqueles que estão a tentar fazer a agricultura acontecer. Não somos muitos, para que efetivamente o nosso jardim se torne mais atrativo para a vinda de outros players para o nosso setor. Vanderlei, o que é que faz um homem das tecnologias com passagem por mais de 12 anos pela indústria de petróleos na agricultura? Diversifica. Eu estou a fazer a minha diversificação neste caso. Com ou sem capital? Com capital. Eu tive que provar, primeiramente, com recursos próprios, capacidade de fazê-lo, para que depois a banca pudesse também confiar na minha capacidade de fazer acontecer. Formou-se no Brasil, o Brasil está com um novo tempo, agora novamente com Lula da Silva. Há muitas experiências na agroindústria do Brasil. Conseguimos seguir o modelo brasileiro? Temos que seguir. Eu acho que o Brasil é o modelo ideal? É funcional para nós. O Brasil é um país parceiro, estratégico. Está no recurso ou no discurso o Brasil neste momento? O Brasil, neste momento, tem estado mais... Quando se refere à nossa relação com o Brasil, ou o Brasil como país? O Brasil não, como país. O Brasil é uma potência hoje. Angola é um potencial. Mas o potencial atua no campo virtual. Mas o discurso de Lula da Silva acompanha o recurso do Brasil? Não, o Brasil... vamos lá ver. O Brasil tem, neste momento, uma situação que é
uma gestão política, portanto, de partes, não é? Uma defesa de uma ou de outra parte. Mas lá está. O agro brasileiro é muito superior do que as partes. O agro brasileiro transcende a parte, a ala da esquerda ou a ala da direita. E eu penso que deve ser assim. A nossa economia deve funcionar e deve ser pujante, independentemente de quem está a fazer a condição política. E este é o papel que deve ser desempenhado pelos empresários. Reduzir significativamente a pobreza em Angola passa pela agricultura? Passa. Porque a agricultura, ela emprega muitas pessoas, não é? Agora, nós temos aqui o círculo vicioso da pobreza. O que é que isto quer dizer? Baixa renda gera baixa poupança. Baixa poupança gera baixo investimento. Baixo investimento gera baixa produção e baixa produção gera baixa renda. Portanto, ficamos nisso. Nós temos que conseguir quebrar o círculo vicioso da pobreza e isso é feito através de injeção de recursos e com conhecimento. Nós temos estado a trabalhar com propostas muito concretas. Aqui, Hamilton, em relação, voltando um pouco ao tema inclusive do Plano Agrão, nós estamos preocupados agora, inclusive, com a próxima safra que deve começar em breve, porque o setor empresarial precisa de recursos para o custeio da campanha. Portanto, e nós, enquanto associação, temos estado a apresentar propostas e a fazer aqui um... Mas quais são as suas expectativas em relação à próxima safra? A próxima safra, ela pode ser uma safra com desafios, porque neste momento as empresas estão descapitalizadas. Há uma previsão de um fenómeno climático do El Niño, eventualmente para este ano, que pode acabar por interferir também nas condições de clima. A informação meteorológica que hoje o INAMET fornece ao setor da agricultura satisfaz? Não é que seja satisfatória, precisamos melhorar muito isso. Portanto, ela resolve pontualmente, mas nós precisamos de dados muito mais avançados para conseguirmos ser mais precisos na nossa intervenção. Vanderlei Ribeiro, foi um prazer. O prazer foi todo meu, eu agradeço o convite. Assim falamos da agricultura no nosso país com o empresário e presidente da Associação Agropecuária de Angola, vulgo APA. Falamos aqui dos desafios e oportunidades para a produção de alimentos no nosso país. Foi um prazer saber que esteve aí desse lado. Obrigado pela sua simpatia e audiência. Já sabe, cara a cara, sempre à sexta-feira, com uma figura do nosso tempo, com opinião formada sobre o tema em desenvolvimento. Sempre à sexta-feira, às 21h. Muito boa noite.